Palio Adventure está pensando em comprar um dos carros mais conhecidos e mais procurados aí da categoria das Station Wagons, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer para você um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças, consumo, parte mecânica, lista de equipamentos, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a Palio Adventure aqui em análise é com motor 1.6, 16 válvulas, flex, câmbio manual, ano 2016. E essa aqui é uma versão top de linha da Palio Weekend, ao mesmo tempo em que é uma versão aventureira. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Vai ficar em R$ 49.576. Já a tabela FIPE, R$ 52.989. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. E se o veículo que você estiver comprando não tiver as placas Mercosul e você estiver adquirindo ele de outro município, você vai precisar instalar essas placas. Em média, aqui na minha região, está sendo cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar num carro desse R$ 53.522,74. Eu diria um valor até bem acessível, considerando o ano desse carro, a categoria e tudo que ele entrega, que vamos falar mais à frente aqui nesse vídeo. Mas vamos falar primeiro aqui de custos envolvendo documentação, falando aqui primeiro de IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% da tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente, será recolhido não sobre o valor de FIPE de 2022, e sim sobre o valor de 2021, que era de R$ 39.730. 4%, então, R$ 1.589,20 de IPVA. Já a taxa de licenciamento, valor que também no meu estado, R$ 135,95. Considerando agora o seguro para esse carro, numa média de 5% da tabela FIPE, que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal, vai ficar em R$ 2.649,45. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores. E também tenha em mente que a Palio, nessa versão Adventure, tem ali as peças de acabamento externas um pouco mais exclusivas, um pouco mais caras do que as versões normais. E isso pode fazer o seguro ficar um pouco mais caro, né? Peças como para-choques, paralamas, faróis, tudo isso pode subir um pouco o custo do seguro. Fique ligado. Falando agora em depreciação, pegando o valor dele de tabela 3 anos atrás, era R$ 49.355. Diminuindo do valor atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.211,33. Isso em percentual dá 2,29%. É claro que aqui estamos falando de um carro um pouco mais de nicho, né? Station Wagon, perua, não é tão procurado no mercado quanto um sedã, um hatch compacto, um SUV hoje em dia. Mas para a categoria é dos mais procurados, mas ainda assim não teve uma inflação tão expressiva quanto carros de outros segmentos. Mas somando todos os custos aqui de documentação, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 3.163,27, o que dá por mês R$ 263,61. Para um carro aí 2016 desse segmento, até que está um custo razoável para se manter. Mas vamos ver se isso se mantém quando falarmos aqui de custos de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da Palio Adventure? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido?
quer aprender a avaliar um carro em detalhes. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar aqui pelas pastilhas de freio dianteiras da Cobrec com sensor de desgaste, vão ficar em R$ 327. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 448. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 108. Pneus nas medidas 205 60 16. Aqui cotei os Michelin Primacy 4. Vão ficar em R$ 2.796 os 4 pneus. E lembrando que os pneus para esse carro, eu cotei aqui pneus de uso de asfalto. Tem opções para Palio Adventure de pneus de uso misto, né, os ATR, que são bem mais caros. Vamos falar agora de óleo de motor. Esse aqui é um e-torque, né, 1.8, pega 4.3 litros com a troca do filtro. Então precisei cotar 5 litros de óleo. E a viscosidade recomendada pela Fiat é a 5W30. Então cotei um Petronas Silenia Perform API SN, vão ficar em R$ 193 os 5 litros. Falando agora de correia de acessórios da Gates, sem o tensor, só a correia, R$ 73. E esse é um motor que utiliza corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade apenas, não vai entrar no somatório final de peças. Vai ficar em R$ 569 um kit da Indisa, contendo uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor. Falando agora de filtros, todos da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 39. Filtro de óleo, R$ 49. Filtro de combustível, R$ 29. E o filtro de cabine, R$ 26. Bem barato, bem acessível aí na parte de filtros. Falando agora de amortecedores, cotei os 4 da Monroe, porém lá no catálogo da fabricante, o modelo OE Spectrum só tem disponível para os amortecedores dianteiros. Já para os amortecedores traseiros, os disponíveis são os Monroe Magic Plus. Então, cotei 2 dianteiros de um modelo que são pressurizados a gás e os 2 traseiros que não são pressurizados a gás. Mas os 4, repito, da Monroe, vão ficar em R$ 1.442. Eu diria que ainda assim está um preço condizente aí de amortecedores. E é um carro de transmissão manual. Recomendo que se pegue uma Palio Adventure com câmbio manual, porque a versão com câmbio automatizado, né, a Duologic, não é de muita confiança, não é um câmbio tão resistente, tão robusto, pode te dar maiores problemas e que são caros de resolver. Então prefira o câmbio manual para não ter maiores problemas. Então somando a cesta de peças aqui, vai ficar em R$ 5.526. Um custo, na média, talvez até um pouco elevado, considerando aqui pneus que ficaram bem caros, né? Quase 2.800 os 4. Discos de freio também um pouco acima da média, assim como as pastilhas também. Mas ainda assim um custo, na média, considerando outros carros aí do segmento, né? Ou até de segmentos superiores, como um sedã médio ou até um SUV médio, tá condizente. Mas vamos falar agora de custos envolvendo abastecimento. Esse é um carro que utiliza motor flex, mas a gasolina está com um preço proporcional ao etanol aqui na minha região. Tá R$ 7,79 o litro. Então cotei com gasolina. E esse carro tem um tanque de 51 litros. Então vai ficar em R$ 397,29 para encher esse tanque. E como que eu consumo? Falando aqui em dados de ficha técnica. Na cidade, com etanol esse carro faz 6,6 km por litro. Se for com gasolina, 9,7. Já na estrada com etanol, 7,2 km por litro. Na gasolina, 10,2. É um carro com consumo alto. Fique ligado. Porém, esse consumo aqui de ficha técnica foi obtido com os pneus de uso misto, né, os ATR, que vinham de fábrica nesse carro. Se você mudar os pneus, né, por exemplo, você pegar uma Adventure que tiver com os pneus de asfalto ou trocar para pneus de asfalto, esse consumo pode melhorar um pouco. Mas ainda assim eu diria que na estrada
você não deve conseguir muito mais do que 12 a 13 km por litro em condições normais aí de trânsito e de trajeto. Fique ligado nesse detalhe. Ainda falando em dados de ficha técnica, agora em autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 337 km. Se for abastecido com gasolina, 495. Já na estrada com etanol, 367 km. Se for com gasolina, 520. Uma autonomia não muito boa, né? O consumo é alto, o tanque não é grande, então fique ligado, você vai ter que parar para abastecer mais vezes se for fazer viagens muito longas com esse carro. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos nessa versão considerada top de linha, né? Adventure, de série, já conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E os opcionais disponíveis eram os bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático e o retrovisor fotocrômico. E o sistema de som de série conta com CD, USB e Bluetooth. E os comandos no volante eram opcionais. Mas vamos falar agora aqui de parte mecânica. Motor bem conhecido aí da linha Fiat, né, o e-Torque, de comando simples no cabeçote acionado por corrente, então a manutenção a menos para você se preocupar, não vai precisar ficar trocando ali correia dentada com frequência, assim como ocorre lá na linha de motores Fire, por exemplo. Aqui é um motor de 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol, torque de 18,4 kg na gasolina e 18,9 no etanol. Números bons, eu diria, para um carro de 1.235 kg. A relação de peso-potência fica em 9,4 kg por cavalo. Isso também garante um 0 a 100 de 10,5 segundos. Não é a proposta aqui de ser um carro de desempenho esplêndido, mas ainda assim é bem condizente, é bem razoável para uma proposta mais familiar, um carro que vai te proporcionar um desempenho ainda adequado, condizente. Porta-malas bom, 460 litros de capacidade, com possibilidade de rebatimento ali do encosto traseiro, dá para aumentar ainda mais essa capacidade de carga se você não estiver levando ninguém ali. Câmbio manual de 5 marchas, C510, bem robusto, resistente, confiável, mas os engates são um pouco imprecisos, mochibentos, como todo câmbio aí da linha Fiat, não é de outra forma. É algo que você vai se acostumar com o tempo, mas ali no primeiro contato pode incomodar um pouco. O sistema de suspensão dianteira é McPherson, tradicional, bem comum aí, tranquilo de manter, mas a suspensão traseira ela é um pouco diferente, ela é do tipo braço arrastado. Considerando outros carros aí de outras fabricantes, não é muito comum ver esse tipo de configuração, mas na Fiat até que era bem utilizado. Então ainda assim tem uma boa oferta de peças para esse tipo de suspensão aí no mercado. Sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, bem condizente aí com a proposta. E a direção é hidráulica convencional. Mas falando aqui dos pontos positivos principais de se adquirir uma Palio Adventure 2016, primeiro aqui é a robustez e confiabilidade mecânica. Esse motor e-Torque, utilizado aí amplamente na linha Fiat, tem mostrado ser uma boa relação de custo-benefício, não é caro de manter e tem uma certa durabilidade, é um motor muito bom. Além disso, posição de guiar um pouco mais alta, não chega a ser a posição de um SUV, mas passa uma certa segurança psicológica a mais que alguns de seus concorrentes. Além disso, suspensão de comportamento mais macia, voltada para o conforto, ao mesmo tempo em que é alta, né? Proposta aí de ser também aventureira, então não tem muito problemas aí de raspar em lombadas, em rampas de garagem. Porta-malas também de boa capacidade de carga, como vimos aqui em números. Lista de equipamentos também é boa, considerando a categoria desse carro, mas se você puder pegar um desse aí já com esses opcionais instalados, melhor ainda, vai facilitar ainda mais a revenda lá na frente. E é um carro sim de boa procura no mercado, bem versátil para o uso diário, para viagens, para pegar uma estrada de terra, então atende bem em qualquer situação. Porém, como pontos negativos, primeiro aqui o consumo é alto, não tem jeito, mesmo você andando de forma tranquila, não vai conseguir médias excelentes. Além disso, peças de acabamento, como eu falei, exclusivas dessa versão Adventure, são mais caras, faz o seguro desse carro ficar mais caro. Além disso, o step vem localizado na parte inferior ali, um pouco difícil de tirar, difícil de colocar, é um pouco mais fácil de ser roubado, ponto negativo também. Engates do câmbio, como eu falei, não são precisos, incomodam um pouco ali no início.
Isolamento acústico também não é dos melhores. Aqui é derivado de um hatch compacto, né? A linha Palio lá, né? A primeira plataforma do Palio. Então acaba pegando um pouco daqueles probleminhas crônicos lá também do modelo hatch. Além disso, a plataforma também segue a mesma linha lá do primeiro Palio. Então também não é das mais seguras em caso de colisão. Fique ligado. E também, como eu já falei na parte de transmissão, evite a versão com câmbio automatizado Dualogic. Pegue sempre um carro desse com câmbio manual para não ter maiores dores de cabeça, maiores problemas e gastos excessivos adicionais lá na frente. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui da Palio Adventure 2016, compraria um veículo desse? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Talvez você está na dúvida entre uma Palio Weekend, talvez uma Spin. Lá já tem vários vídeos de vários carros para te ajudar a fazer esse comparativo e escolher o melhor veículo para a sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.